Jesus, eu lhe convido, você que trouxe a sua Bíblia, aleluias, Jeremias capítulo 32, verso 27, Jeremias 32, capítulo 32, verso 27, diz assim a palavra de Deus: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Podei vos assentar. Acaso haveria alguma coisa? Haveria, pastor Moisés, alguma coisa difícil para Deus? Por acaso haveria alguma coisa difícil para mim? Deus está perguntando. Aleluias, Deus está perguntando para mim nessa noite. Deus está perguntando para você nessa noite. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Pense aí na sua situação. Pense aí na sua vida. No quadro da sua vida, pense no quadro do seu lar, pense nas áreas da sua vida. Será que isto que você está passando, vivenciando, enfrentando, seria difícil para Deus? Então esse é o tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite. O tema é o Deus das impossibilidades. O Deus das impossibilidades. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não erra. Deus não pode errar. Deus jamais erra. Quando compramos alguma coisa, de vez em quando, a sua mercadoria ela extravia, ela tem que ir para o seu endereço, para a sua casa, ou para a sua empresa, e vai para outro lugar. Então alguém errou. Deus não erra. Deus não erra. O que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, Ele não vai entregar na casa do vizinho por engano, porque Deus não pode errar. Deus não erra. Na hora certa, no momento certo, no tempo certo, vai acontecer. A bênção, ela vai chegar. Porque Deus, irmãos, mas será que Ele vai esquecer qual é o meu CPF? Minha identidade, o meu CEP, a minha rua não tem CEP. Irmãos, com Deus não tem isso. Deus não erra. A segunda coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas Deus não erra. Ele não pode errar, Deus não pode mentir, porque Ele não é homem para que minta. E isto, irmãos, quem diz não é o irmão Júnior, é a palavra de Deus. Deus não é homem para que possa mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus disse, o que Deus prometeu na sua palavra, tem que se cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Aí precisamos andar não por vista, mas por fé. Não basta, se não me falha a memória, foi a irmã Regina que pregou, que não basta só ouvir a palavra, mas precisamos obedecer a palavra. Por exemplo, Deus dá uma palavra para a sua vida de bênção, de vitória, e o que você está sentindo no seu corpo
na sua vida é contrário à palavra que Deus disse que vai acontecer na sua vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso dar ouvidos, eu não posso absolver aquilo que o meu corpo está falando, eu não posso absolver aquilo que os outros estão falando, ouvir e absolver. Eu preciso continuar confiando que esta palavra vai se cumprir. É crer contra a esperança, porque a esperança é fé em conseguir o que se deseja, mas pode ser que você já vem enfrentando uma luta há tanto tempo que a sua esperança quase que está indo embora, mas não foi. Mas você não deve ficar olhando para a sua esperança, olhe para a sua palavra. Mesmo que a sua esperança esteja por um fio de ir embora, você precisa continuar acreditando e crendo que esta palavra vai se cumprir. Então eu preciso, irmãos, eu preciso olhar para a palavra. Amém, irmãos? Eu preciso olhar para a palavra, porque é a palavra que vai me alimentar, é a palavra que vai me sustentar, é crer na palavra. Então vamos aprender aqui. O Deus das impossibilidades. Você já enfrentou, todos nós enfrentamos, rios intransponíveis. Todo ser humano enfrenta rios que são intransponíveis. A gente olha assim, meu Deus, eu tenho que atravessar este rio aqui para tomar posse da minha bênção que está na outra margem? Sim. Todo ser humano, um dia ele se depara com algum rio que ele precisa atravessar de uma margem para outra para tomar posse da bênção. Só que esses rios, muitas das vezes, são intransponíveis. Se você ainda não enfrentou esses rios, se prepare, porque um dia ele chega. São rios intransponíveis. Meu Deus, como que eu faço agora? Mas cedo ou mais tarde, todo ser humano enfrenta. Porque todos temos que atravessá-lo para continuar caminhando. Todos temos que atravessar rios com obstáculos dificílimos para continuar caminhando. Todos nós. Existem rios com todo tipo de obstáculo. Tem rios que você está na margem de cá, você não consegue avistar a outra margem, de tão distante que é a outra margem. E você precisa atravessar para alcançar a bênção do outro lado. Não tem como a gente cruzar os braços e falar assim, não, eu vou fazer igual tem um cantor popular que diz, deixa a vida me levar. Não é a vida quem vai te levar, é você cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo te conduzindo a sua e a minha vida. Não é deixar a vida levar. Eu tô igual navio, sem âncora, não está ancorado mais, a onda me leva para cá, a onda me leva para lá. Aí se você entrou aqui assim essa noite, Jesus quer dar uma direção para a sua vida, Jesus quer te ajudar a vencer esses rios, Jesus quer te ajudar a superar esse obstáculo. Quem fica como um navio que não tem âncora para lá e para cá é quem não tem Jesus, porque quem tem Jesus, Jesus é o capitão, Jesus é aquele que dá a direção, Jesus é aquele que mostra o caminho. Que conversa é essa? Que eu não sei mais o que fazer? Para onde que eu vou? Eu já desisti, eu já abandonei tudo, eu já larguei tudo. Não é para largar tudo, não é para abandonar, não é para desistir, porque vamos aprender que servimos ao Deus das impossibilidades. Você serve ao Deus das impossibilidades.
E o seu sorriso no rosto, assim como o meu, você é bem vestido, penteado, maquiada, arrumado, isso esconde o que realmente está se passando aqui dentro. Ah, mas Deus vai te ajudar, você vai transpor este rio, você vai transpor este rio, você vai vencer esse obstáculo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então existem rios com todo tipo de obstáculos, a largura, existem rios africanos na África, que tem lá os hipopótamos, que matam uma quantidade de gente, são a causa de morte de muitas pessoas, são violentos, são territoriais, se invadiu o terreno deles, meu amigo, misericórdia. Então existem rios que têm seus hipopótamos, que são a causa de muitas mortes, crocodilos, jacarés, correntezas fortíssimas. Há uns anos atrás, eu vi um documentário dos rios mais violentos do mundo. Tem cada rio que as correntezas são... Não tem como entrar nem de barco nesses rios. E às vezes a sua vida está assim. Às vezes a minha vida está assim. Meu Deus, e agora? Como transpor este rio? Como atravessar para alcançar a bênção? Como atravessar estes rios? Superar esses obstáculos? Para tomarmos posse da bênção, o que eu preciso fazer? Primeiro lugar, confiar em Deus. Primeiro lugar, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Está diante de um rio intransponível, cheio de barreiras, cheio de dificuldades, tem todo tipo de perigos lá. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Quem confia em Deus jamais será confundido. Primeiro passo é confiar no Senhor. Mas deixa eu fazer minhas matemáticas. Essa minha irmã vai dar um jeitinho assim. Aí eu vou procurar o meu patrão, vai dar um outro jeito. Eu vou procurar o advogado tal para dar um jeitinho aqui. Eu tenho influência, eu vou procurar um juiz. Irmão, quero dizer uma coisa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ponha toda a sua confiança no Senhor. Quando você estiver diante de um rio que é intransponível, que é impossível, que não tem como superá-lo, que não tem como vencê-lo, confia no Senhor. Confia. Irmãos, Deus já deu ordem para o mar se abrir. Deus deu ordem para Rio Jordão se abrir. Aleluias. E Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Deus fará o mesmo na sua vida. Deus fará o mesmo na nossa vida. Deus fará o mesmo, porque Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Às vezes a situação que enfrentamos nos leva a querer duvidar, mas não duvide, porque sem fé é impossível, não é nem difícil, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que somos nós e alguns que nos ouvem, que se aproxima de quem de Deus, precisa crer que Ele existe. Quer dizer uma coisa, Deus existe. Porque às vezes a luta é tão grande que a gente se esquece disso.
precisa crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aleluias! Deus existe, irmãos. Deus não está morto, Deus está vivo, Deus é eterno, Deus é criador, Deus é soberano, Deus continua no controle. Porque às vezes a gente ouve tanto barulho ao nosso redor. É enfermidade, crise financeira, crise no casamento, crise com os filhos, crise no serviço, crise econômica, crise social, crise na política. A gente ouve tanto barulho, e às vezes o diabo está falando assim, ó, Deus não existe mais, Deus perdeu o controle. Mas eu quero te dizer, Deus existe, Deus não perdeu o controle, Deus continua sendo Deus. Continua sendo Deus, não mudou nada. Não mudou nada, irmãos. Tudo o que eu passo, tudo o que você passa, não muda os planos de Deus. Não muda o que Deus tem que fazer. Não altera os planos de Deus. Nada altera os planos de Deus. Então eu preciso confiar em Deus. Quando eu estiver enfrentando coisas julgadas impossíveis, eu preciso confiar em Deus. A minha confiança, a sua confiança precisa estar em Deus. Sabe por quê, irmão? Na nossa vida, nós vamos rompendo de fé em fé. A vida do servo de Deus é ir rompendo de fé em fé. Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. É de fé em fé, irmão. Você já superou obstáculos hoje, amanhã, novamente, depois novamente. É de fé em fé, é um passo de cada vez. É o que eu gostaria de dormir e acordar e está tudo resolvido, tudo, não tem problema nenhum. Aí, irmãos, são os filmes hollywoodianos, são os filmes de Hollywood, que você dorme, quando você acorda, está tudo certo. Você acorda, já resolveu tudo. Não, mas isso aí é filme. Porque a realidade é outra. A nossa vida é outra. A nossa vida é outra. Apesar que eu durmo, eu acordo, não resolveu-se ainda tudo. Sabe por quê? Porque para que se resolva tudo na minha e na sua vida, é questão de tempo. Irmão, isso aqui é questão de tempo, porque tudo aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Então é questão de tempo, é questão de nós permanecermos firmes na presença de Deus, e conforme o tempo chegar, a hora chegar, o momento chegar, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, mas não como um passe de mágica, como Aladim, que esfrega a lâmpada e... Não é assim. Existem situações na Bíblia julgadas impossíveis. Lá em São Marcos, capítulo 9, verso 14. São Marcos 9, do verso 14 ao verso 27. Eu não vou ler, mas em casa você leia. Esse texto aqui, São Marcos 9, 14 ao 27, nos fala de um homem que tinha um filho endemoniado. Este homem tinha um filho endemoniado. Os discípulos não puderam ajudá-lo, expulsando o demônio. Aí, então preste atenção. Este demônio, ora pegava esse menino, jogava no fogo, ora jogava na água para o destruir. Era uma luta para aquele pai, para aquela família. Aí no verso 18, diz assim, e este, onde quer que o apanhe, ou seja, este menino não fala o local, onde ele estivesse, o demônio entrava nele, apanhava ele,
onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então o demônio pegava o filho daquele homem, e jogava ele para um lado, para o outro, e ele ia espumando a boca, ele ia definhando, aí ele estava morrendo, estava definhando em vida. Então o verso 18 diz que onde quer que eu apanhava, queria destruí-lo. No verso 23 diz que, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Essa é a parte... Não, esse é o verso 22, é o verso 23. Não, é 22 mesmo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. No verso 21, Jesus pergunta ao pai do menino. E perguntou ao pai e disse: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ou seja, isso que o diabo faz com ele, para destruir ele. Assim como ele quer destruir a minha vida, a sua família, a minha família. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Nos dá a entender que ele talvez já era um jovem, um adulto, não fala a idade. Mas desde a infância, o diabo queria destruir aquele menino. Queria acabar com a vida dele. Desde a infância. E o pai do menino, o pai olha para o filho naquela situação, que ninguém quer ver o seu filho numa situação triste, vexatória, e o pai olha para o filho, e depois voltando-se para Jesus, aí no verso 22, na parte B, ele diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, ele estava tão desesperado, que ele pergunta para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós também ficamos com essa questão, se tu podes. Só que aqui era uma pergunta errada. Perguntar para Jesus se tu podes. Se tu podes fazer alguma coisa. Pergunta errada. Talvez diante das dificuldades que você vem enfrentando, você às vezes já se fez essa pergunta: será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Mas a pergunta é uma pergunta errada. E no verso 23, Jesus responde. No verso 23, e Jesus disse-lhe, aleluias, se tu podes crer. Então não é se Jesus pode fazer. Jesus ele devolve a pergunta e diz assim: se tu podes crer. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Não é eu perguntar se Jesus pode, porque Ele pode. A questão é você crer. Eu creio. Diante do problema, da dificuldade, você crê. Você crê que a porta vai abrir? Você crê que o milagre vai acontecer? Você consegue visualizar a bênção, a porta aberta, o milagre acontecendo? Você consegue crer? Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus não é impossível. A questão é se eu creio. Será que você crê? Será que você acredita? Será que eu acredito? Será que nós acreditamos? Então Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Sabe por quê, irmãos? Nós servimos ao Deus das impossibilidades. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Lázaro estava enterrado. Lázaro já estava em estado de decomposição.
Porque depois que a alma vai embora, que o espírito deixa o corpo, rapidamente ele começa o processo de decomposição. E há 4 dias, eu acredito que já estava bem, já está tudo bagunçado lá dentro. Ai, irmãos, mas para Deus não há o impossível, não existe o impossível para Deus. Deus chega e chama Lázaro, Lázaro. E eu creio que ele chamou Lázaro, porque se ele chega diante de vários túmulos e fala assim, ó, defuntos, ia sair todo mundo, mas ele tinha uma direção, Lázaro. Eu creio que essa voz foi entrando naquela sepultura, foi entrando e chega naquele corpo já em decomposição, ali os decompositores comendo aquele corpo, já destruindo aquele corpo. Aí quando Jesus dá a ordem, começa a voltar tudo para o lugar, e vai voltando, aí daí um pouquinho, aparece lá o Lázaro lá, andando, a vida voltou, porque não há impossível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus, porque Ele é o Deus das impossibilidades, e Ele não mudou. Deus não mudou, minha irmã. Deus não mudou, meu irmão. Deus continua sendo o mesmo. Irmãos, a gente sente uma presença tão grande de Deus, que Ele não mudou, Ele é o mesmo. Receba quem quiser receber, mas Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, não vamos ler para ganharmos tempo, mas 18, verso 9 ao 15. Deus promete um filho a Abraão e Sara. Irmãos, esse exemplo aqui então de uma impossibilidade. Deus promete um filho a Abraão e Sara. Algumas coisas precisam ser consideradas aqui. Algumas coisas precisam ser consideradas. Abraão, 99 anos. Quem aqui tem 99 anos? Ninguém, né, irmão? 99 anos. E Sara, 89. Vai somando as coisas aí. Já eram velhos. No versículo 11, aí de Gênesis 18, parte A, já eram velhos, né? Sara já havia passado da idade fértil, ou seja, ela não poderia engravidar, no verso 11, parte B. Então já eram velhos. Sara já havia passado da idade fértil. Todos sabemos que todo mês o corpo da mulher se prepara para gerar novamente, todo mês, vai se preparando para gerar novamente. E ela já havia passado o costume das mulheres, ou seja, 99, 89, agora passou o costume das mulheres, não menstruava mais. Então aí já tem 3 impossibilidades: a idade e não menstruava mais. Agora em Gênesis capítulo 11, verso 30, diz que Sara era estéril. Estéril é uma pessoa que não pode gerar. Ela não pode gerar, ela é estéril. Aí no verso 12, por todas essas impossibilidades, Sara riu. Ela duvidou: você é mãe, eu vou gerar? No meio de tanta impossibilidade, pode ser que tenha alguém que nessa noite, no meio de tanta dificuldade que eu estou enfrentando, agora vem o irmão Júnior dizer que eu vou vencer, que eu vou conseguir, que a porta vai abrir, que o milagre vai acontecer. É isso mesmo que eu estou dizendo para você, da parte de Deus, vai acontecer. É isso mesmo. No meio de todas essas impossibilidades, vai acontecer. Vai acontecer.
Vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família, porque Deus é Deus das impossibilidades, Deus continua sendo Deus. Vai acontecer, vai acontecer. Aí Sara riu. Aí no versículo 14, a parte A, Deus fala com Sara assim, vamos ler lá Gênesis 18, verso 14, a parte A. 18 a 14, a parte A. Deus fala com Sara assim, Sara lá rindo, duvidando. Aí Deus diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ai, irmãos, não tem nada difícil para Deus. Quer dizer, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais amarga que esteja a sua vida, aleluia, Deus vai fazer uma limonada dessa amargura aí. Deus vai derramar doçura na sua vida, Deus vai derramar doçura na sua família, Deus vai mudar a história da sua vida, Deus vai mudar a história da sua família, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Aleluias, oh aleluias, aleluias, porque não há impossíveis para Deus. Irmãos, não há impossíveis para Deus. Talvez você está assim, o irmão Júnior está pregando isso daí, porque na vida dele está tudo 100%. Não, eu não estou pregando porque eu estou vivendo, eu estou pregando porque eu creio, eu estou pregando porque eu creio que Deus é fiel. Eu estou falando do que eu creio, do que eu acredito. Aí, uma das coisas que eu disse que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. Aí lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, nos diz assim a palavra de Deus, e assim será na sua vida, assim será na minha vida, eu creio, em nome de Jesus, pela fé, também a mesma Sara, aleluias, 89 anos, Abraão 99 anos, Sara já havia acabado o costume das mulheres, Sara era estéril, mas pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, aleluia. Irmãos, vai nascer coisas novas na sua família, vai nascer coisas novas na sua vida, o que está seco vai florescer, o que é deserto vai abrir rios, aleluia. O poder de conceber, e deu à luz, aleluia, já fora de idade. Sabe por quê? Sabe por quê? Ao final do versículo, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Deus não pode mentir, Deus não pode mentir. Irmã, aquela impossibilidade que a senhora está vivendo, Deus vai transformar esta impossibilidade numa possibilidade, para que o nome dele seja exaltado. Aleluia, aleluias, aleluia, aleluias. Por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, há um Deus que te ama, que é o Deus das impossibilidades, que é o mesmo Deus que disse que pode um pai ou pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, aleluias, eu não me esqueci de ti. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece. Não, Deus não esquece. Deus não esquece. Às vezes eu falo as coisas com a Roberta, aí dá um pouquinho, ela me fala, eu falo, mas eu te falei isso?
Eu te falei isso porque a gente esquece, a gente promete, a gente esquece, a gente fala e a gente esquece, mas o que Deus fala, Ele não esquece, o que Deus fala, Ele não esquece, o que Deus promete, Ele não esquece. Eu quero dizer uma coisa, tem promessas para a sua vida que você mesmo já esqueceu. Eu quero dizer uma coisa, Deus não esqueceu, Ele está velando pela sua palavra para que ela se cumpra, para que aconteça. Ele está velando, Ele está vigiando para acontecer na sua vida. Porque Deus não esquece, irmão. Deus não esquece. Deus não tem amnésia. Com Deus não tem essas coisas. Com Deus não tem. Então Sara, depois de velha, ela fora de idade, ela deu à luz porque teve por fiel aquele que fez a promessa. E o terceiro e último exemplo que eu quero pegar com os irmãos antes de orarmos, de impossibilidades. Guarde isto: aquele filho que era endemoniado, que o demônio fazia o que queria dele. Jogava para cá, jogava para lá, até que Jesus chegou e mudou a história. Aí, Sara já de idade, Abraão também. Aí Jesus chegou lá e vai acontecer. Lázaro, 4 dias, já estava lá em decomposição, acabando tudo, estava fedendo já. Irmãos, a gente para pensar, às vezes, estava lá tudo acabado, já não tinha mais o espírito, a alma já não estava mais ali, tudo destruído. Aí Jesus chegou e deu a ordem, tudo voltou novamente ao normal, assim vai ser nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu creio em nome de Jesus, quando Ele der a ordem, basta só uma palavra, e as coisas começam a voltar, tudo ao lugar novamente, tudo ao normal novamente, basta uma palavra de Deus. Agora o terceiro exemplo, para orarmos, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, porque os leprosos não teriam que chegar perto das pessoas, tinha que avisar: estou de longe aqui, me ajuda aí. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, essa deve ser a nossa atitude. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Verso 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Aí só um voltou. Só um voltou para poder agradecer. Isso aqui também nos traz um grande exemplo. Precisamos ser gratos a Deus. Não só por coisas grandes. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Mas o texto que eu queria falar com os irmãos nos fala da história de uma viúva que seu filho único acabara de falecer. Aquela viúva perdeu seu único filho.
E isto era a maior tragédia possível que poderia acontecer a uma viúva, mãe de um único filho. A lamentação de uma viúva pelo seu filho único é o caso extremo de aflição, desgosto e tristeza. Aí a Bíblia nos diz que Jesus, ele chega diante daquele jovem, filho único de uma viúva, diz que ele chega, ressuscita aquele filho, provando que os impossíveis para os homens é possível para Deus. Ele ressuscitou aquele jovem e o devolveu à sua família, porque não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. E isso nos mostra que a última palavra em nossa vida pertence a Deus. A última palavra na sua vida pertence a Deus. A última palavra na nossa vida pertence a Deus. E para concluirmos aqui, como pode o mar se abrir e o povo passar pelo meio do mar com os pés secos? Êxodo 14, verso 13 ao 26. Como pode muralhas com aproximadamente 9 metros de altura por 6 de espessura caírem no grito? Como pode? Como é possível? Josué 6, 1 ao 20. Como pode 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão faminta de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? João 6, verso 1 ao 12. Como pode pessoas serem lançadas em uma fornalha de fogo ardente e saírem ilesas, nem um fio sequer dos seus cabelos se queimarem? Daniel capítulo 3, verso 1 ao 30. Sabe qual é a resposta? Como pode todas essas coisas? Através do poder do Deus das impossibilidades, através do poder de Deus, através do poder de Deus é que essas coisas são possíveis, e através do poder de Deus irá acontecer também na sua vida. É através do poder de Deus. O Deus das impossibilidades, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o grande eu sou, o alfa e o ômega, aquele que tem todo o poder. Olha, irmãos, através do poder de Deus, creia nessa palavra, do Deus das impossibilidades. Pode ser que você está vivendo uma impossibilidade, pode ser que você tem diante de você um rio intransponível, mas creia que o Deus das impossibilidades, Ele está trabalhando ao seu favor, Ele está agindo ao seu favor, Ele está agindo para te abençoar, Ele está trabalhando para que as portas se abram, Ele está trabalhando para que a muralha caia, Ele está trabalhando para que você venha avançando na presença dEle. Porque Deus não deixou de trabalhar. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé neste instante.